Hoje no programa Vivências eu respondo as perguntas que vocês fizeram nas redes sociais para mim. Fique ligado. Oi pessoal, mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo a este momento de construção de conhecimento num formato diferente, que é o formato de perguntas e respostas, e eu quero agradecer muito a interação de vocês, as perguntas que vocês me mandaram, a interação de vocês, e eu acho que a ideia do programa Vivências é essa mesmo, de construir o conhecimento juntos. E muito obrigada por estar comigo. Como que você tá? Tudo bem? Como tem passado a semana? Toda terça-feira às 20 horas a gente tem um encontro marcado que se reprisa em outros momentos e que também é multiplicado para outras plataformas. Então, se você quer saber e me conhecer um pouco mais do meu trabalho, @psicóloga Ana Gláucia Lima, você vai saber por onde eu ando e tudo que eu faço, tá? Hoje a gente vai hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram ali na caixinha que eu abri nas redes sociais para que a gente interaja. E vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta que surgiu é: o que fazer quando um amigo que está sofrendo não quer ser ajudado? Você passa por isso, Muitas vezes a gente quer ajudar, ou a forma como a gente quer ajudar talvez não seja a linguagem do outro, E também tem algumas frases e jargões que as pessoas usam que fulano de tal não quer ser ajudado, a gente só ajuda quem quer ser ajudado e tudo mais. O sofrimento emocional, isso aqui tudo dentro do sofrimento emocional, essas questões, O sofrimento psíquico, o sofrimento emocional, ele se mostra de algumas formas. E muitas vezes numa forma de mais da pessoa ficar mais reclusa, de um ostracismo, de uma falta de motivação, até mesmo para procurar ajuda. E cá entre nós é mais fácil a gente resolver o problema do outro do que da gente, não é? Para o problema do outro a gente tem uma resposta pronta. Para o nosso problema o negócio fica diferente, Então muitas vezes as pessoas não têm motivação, forças para resolver os seus problemas e também mostram, através de alguns comportamentos, que, aspas, não querem ser ajudados. E o que é essa ajuda, Então você que fez essa pergunta, que tipo de ajuda que você quer dar? Em primeiro lugar, a ajuda que você quer dar para o outro é uma ajuda compatível àquele cenário, à linguagem do outro, ou não é? A ajuda que você quer dar para o outro é uma ajuda que o outro faz sentido para ele ou não? Que muitas vezes, a pessoa está com um problema num relacionamento tóxico e você vai falar, termine esse relacionamento. E às vezes não é o tipo de ajuda que a pessoa precisa, naquele momento, naquela situação. Talvez seja um objetivo final, mas não seja o processo, entende? Então, em primeiro lugar, que tipo de ajuda? E aí a gente precisa avaliar como o outro precisa ser ajudado. Então, se disponibilizar é diferente de ajudar objetivamente. Então, ajudar objetivamente, por exemplo, você tem que fazer isso. Você está projetando a sua solução para o problema. E você ajudar é você se disponibilizar. Olha, o que você precisa, o que eu posso fazer por você. Então, talvez eu acho que a mudança da forma como você se coloca pode fazer um pouco mais de sentido. Se mesmo assim a pessoa está mais resistente, esteja com ela. É a mesma coisa quando você vai a um velório, não tem o que falar. Nada do que você falar naquele momento vai resolver aquele problema. Então só esteja com essa pessoa. Esteja com essa pessoa, se disponibilize para essa pessoa, pergunte para a pessoa no que você pode ajudar, esteja presente,
Nossa presença é um presente que a gente pode dar para o outro imensurável. Talvez ajude você aí nessas questões aí nos seus relacionamentos interpessoais, tá bom? Próxima pergunta. É verdade que criança também pode ter depressão? E aí, o que você acha? A gente diagnostica crianças? Existem diagnósticos psiquiátricos para criança? Sim, existem diagnósticos psiquiátricos para crianças com base no Manual de Transtorno Mental, né, no DSM. Alguns diagnósticos, né? Diagnósticos que dependem um pouco do desenvolvimento, do curso aí de vida, que são os diagnósticos de personalidade, por exemplo, aí a gente não diagnostica, porque a criança está em desenvolvimento, o adolescente está em desenvolvimento. Mas a depressão, ela pode sim ser diagnosticada na infância, com base nos critérios diagnósticos do DSM. A criança, ela mostra, através de comportamentos de irritabilidade, né, e de outros comportamentos, questões aí relacionadas a humor deprimido, transtornos de depressão, transtorno deprimido, ou enfim, outros transtornos depressivos. E a gente precisa olhar os critérios, porque muitas vezes na criança aparece diferente do que no adulto. Um exemplo base: o adulto ele pode ficar mais triste, melancólico, a criança pode ficar mais irritada, né? Mas é bem básico aí da diferença, do diagnóstico diferencial da depressão entre crianças e adultos. Mas a depressão, especificamente, ela pode ser diagnosticada na infância, sim, né? Por isso temos psiquiatras infantis, né? Temos outros transtornos que podem ser diagnosticados na infância, transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive, né? Obviamente. Transtornos demenciais, não, né? Porque aí tem a ver com senilidade. Transtornos de personalidade, não, porque às vezes tem a ver com o curso, aí a gente tem que esperar essa criança se formar, né? Esse cérebro amadurecer. Então, existem algumas questões em relação à criança, mas o transtorno depressivo, sim. Então, é uma tristeza profunda há mais de 2 semanas, né? Choro fácil há mais de 2 semanas, né? Então, assim, existem alguns outros critérios que a gente avalia. Segue o DSM, né? Existem critérios importantes que a gente avalia para o diagnóstico na criança, sim, tá bom? Próxima pergunta. Existe um limite saudável entre dar espaço e deixar o outro orbitando sozinho? Você já ouviu falar sobre as pessoas precisarem de espaço, de limites? Deixa eu respirar. Existe um limite aí entre deixar eu respirar ou um abandono? Existe. O deixar respirar, me dê um espaço, me dê um tempo, ele não tem a ver com abandono emocional, com negligência afetiva, né, com falta de combinados. E dar espaço, sim, tem a ver com combinados, tem a ver com você estar ainda afetivamente disponível para o outro, né, através assim, de outras situações, mas principalmente o diálogo é extremamente importante nesse espaço. Que espaço é esse? Quanto tempo é esse espaço? O que cabe e o que não cabe nesse espaço? Nesse afastamento, né? Porque pode existir necessidades assim. Cada relacionamento é um e cada combinado é um. Então a gente precisa olhar para combinados muito particulares e específicos. Porém, como que chama? Ghosting, eu acho que é um comportamento hoje de sumir. A pessoa some, não vê mais a pessoa. Isso é uma negligência afetiva, né? Isso é um abandono emocional. Isso não tem nada a ver com dar espaço. Até, por exemplo, se a pessoa não some, mas ela quer esse espaço, mas isso não tem uma estruturação, o que é isso? Quanto tempo? De quanto tempo você precisa? De quantas vezes a gente vai se ver? Exemplo, um casal de namorados recente
começou a ficar muito tempo junto, tal, e uma das partes se sentiu um pouco mais invadida mesmo, pressionada, controlada, e aí sentou-se e foi conversar sobre isso, dizendo: olha, a gente não vai se ver mais durante a semana, a gente se vê no final de semana só, porque eu preciso do meu espaço, preciso das minhas coisas, preciso visitar minha família, preciso trabalhar, entende? Então é uma conversa estruturada, é uma conversa muito às claras, com muitos combinados. Isso, ok, isso é extremamente saudável. Agora, eu preciso de um espaço e vai lá para o abandono emocional, para algo muito, não sei, quem sabe. Uma parte pode se sentir abandonado emocionalmente, negligenciado afetivamente, e aí não existe saúde dentro desse aspecto. Então é legal você pensar sobre isso, tá bom? Diálogo, né, gente? Outra questão: fale sobre a sobrecarga das mulheres e a saúde mental. Realmente, a saúde mental das mulheres, ela é impactada de uma forma diferente da saúde mental dos homens, né? Alguns estudos mostram isso, principalmente por conta de cargas de trabalho triplicadas, né? Muitas vezes a mulher trabalha fora, chega em casa, tem que trabalhar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, né? Às vezes não tem essa ajuda em casa. Tem as questões das cobranças também, porque a partir do momento que a gente foi para fora de casa trabalhar, tem uma cobrança de reconhecimento, né, de pertencimento a esse mundo corporativo. Então isso também tem uma cobrança maior na mulher. Por exemplo, se tem um homem e uma mulher, ainda tem isso, viu, gente? Se tem um homem e uma mulher disputando um cargo, uma função numa empresa, a pressão na mulher é maior. Por quê? Porque ela tem que fazer por merecer, ela tem que mostrar ali o seu potencial, porque, sabe? Ganhar esse espaço, fixar, estabelecer esse espaço. Então, de fato, a saúde mental da mulher, ela é mais impactada dentro dessas questões e dentro desses cenários. Então, o que a gente, às vezes, acaba orientando aos nossos pares, né, as mulheres? Muitas vezes a gente não consegue manejar as cobranças externas, né? Uma cobrança de fazer valer a pena, de reconhecimento e tudo mais. Mas a gente pode manejar as cobranças internas. A gente não vai ser perfeita em tudo, né? Como a gente vai ser perfeita, né? Que dirá em tudo. Então a gente não tem como, gente, a gente ser ótimo profissional, ótima mãe, ótima dona de casa, ótima esposa. É muita coisa, né? Então, a gente tenta baixar um pouco essa régua da gente mesmo, né? E proteger nossa saúde mental nesse sentido. Eu valido muito todo o nosso comportamento de ganhar espaço nos lugares, e a gente precisa muito disso, sim. Porém, a gente tem que ter um pouco de autocompaixão, né? Em casa, por exemplo, a gente delegar tarefas e entender que não vão ser feitas da nossa maneira, que vai ser feita da maneira do outro, aí a gente conseguir tolerar esse mal-estar, né? Tolerar que as coisas vão sair do nosso jeito. Nós temos uma questão muito de maternagem, né? Muito de cuidado, muito de suprir necessidades. Isso é biológico e isso é social. Então, se a gente olha para esses movimentos nossos, a gente se cobra isso, e essa autocobrança adoece. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre a nossa saúde mental e se proteger, tá bom? Outra questão foi: não tenho dinheiro para fazer terapia, o que eu posso fazer para me cuidar? Essa é uma questão extremamente importante, relevante, e que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre hábitos saudáveis de vida, né? A terapia, ela é extremamente importante para que a gente tenha um momento que a gente consegue se ouvir, né? Que a gente consegue avaliar os nossos pensamentos, a gente consegue colocar as nossas situações num ambiente sem julgamento e consegue orientações de profissionais, né? Profissionais de saúde mental. Porém, hoje em dia, ainda a psicoterapia
ela é mais elitizada, se a gente for ver. A gente tem psicólogos na rede pública, mas a gente tem uma demanda muito grande, né, que às vezes não consegue contemplar todo mundo da maneira que deveria ser contemplado. Então a gente precisa entender que cuidar da nossa saúde mental não é só fazer terapia, mesmo porque você pode até ir na terapia toda semana. Se você não mudar hábitos de vida, isso não vai te adiantar nada, né? Então é um casamento. Então, mudar hábitos de vida como? Pôr o pé no freio, rever os seus valores de vida, estar em paz com os seus valores de vida, ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos, olhar para a sua noite dormida, mal dormida, olhar para os seus relacionamentos, ter as pausas necessárias na sua vida, fazer o mindfulness, que é treino de atenção plena no momento presente, sair um pouco das telas, voltar a nutrir os relacionamentos pessoais, pessoalmente, diminuir autocobranças, se valorizar, trabalhar a sua autoestima, lembrar as suas potencialidades, aquilo que você faz de bom, nutrir o seu pensamento, pensar naquilo que te dá esperança, naquilo que te traz paz, a tentar em todas as situações da sua vida articular com apesar desse sofrimento, o que eu posso fazer, apesar desse sofrimento, o que eu posso fazer. Então são algumas estratégias que a gente pode adotar que também cuidam da nossa saúde mental, tá bom? Próxima questão, deixa eu ver se é a última. É a última questão. Não sei se eu estou estressado ou se eu estou doente. Lembra, gente, que a gente sempre fala aqui a diferença da patologia e da não patologia? Do estressado naturalmente por conta do caos da vida, do mundo e tudo mais, e a patologia? Qual que é a diferença? Intensidade, recorrência e prejuízo. Então você está estressado por conta do seu trabalho? Você está estressado por conta de algum problema pontual que aconteceu? Ou você está estressado intensamente, recorrente e está tendo prejuízo pessoal e coletivo e social? Quando esse estresse ele começa a ficar recorrente, ele começa a aparecer todos os dias, limitar a sua convivência social, limitar a sua convivência consigo mesmo, né? Não te deixa sair da cama. Aí a gente pode olhar para isso. Mas o estresse, na vida contemporânea, faz parte. E a gente precisa entender que teremos dias bons e teremos dias não tão bons também. Então, eu acredito que a diferença entre estar estressado, estar ansioso, estar triste, em estar com uma psicopatologia instalada, ela é intensidade, recorrência e prejuízo. Então, eu gostaria que você olhasse para isso e avaliasse isso na sua vida. Quero te agradecer por essas questões que vocês trouxeram. Eu espero que tenha feito sentido para você. Converse comigo mesmo, dê sugestões para a gente construir conhecimento aqui e se cuide. A nossa vida precisa valer a pena. Precisa valer a pena. A gente precisa viver. E não somente sobreviver, ficar matando um leão por dia, mas viver a nossa vida de uma forma plena. Fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.